quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você não precisa me responder, não precisa colocar aqui no chat, não precisa, mas anota aí no seu caderno. O que te impede de começar a viver de neuropsicopedagogia hoje? O que te impede de começar a viver de neuropsicopedagogia hoje? Eu vou falar para vocês sobre a minha história e tinham várias coisas que eu consegui identificar que me impediam de começar os meus atendimentos, que me impediam de começar em neuropsicopedagogia. E eu fui capaz de descobrir, a partir, de uma lista de prós e contras, de uma lista de por que não estou atuando. E aí eu fui capaz de identificar o que eu chamo hoje de síndrome de Pamene. Bom, quem me acompanha sabe o que é uma síndrome. É algo aí, uma alteração que ocorre, um conjunto de sintomas que alteram aí a nossa capacidade, a nossa saúde, mas que não tem uma causa específica, né? Quem sabe o que é síndrome. E eu descobri a síndrome de Pamene. E o primeiro sintoma da síndrome de Pamene que vocês precisam identificar, se vocês aí têm essa síndrome, é a procrastinação. Durante um bom tempo, eu mantive meu certificado na gaveta porque eu procrastinei. Por quê? Quando que a gente procrastina? Quando que a gente está procrastinando, sofrendo aí da síndrome de Pamene e não atuando com neuropsicopedagogia? Quando a gente desconhece a neuropsicopedagogia e por isso a gente procrastina na divulgação do trabalho, não falamos sobre os benefícios da neuropsicopedagogia, o que ela pode trazer de bom para a sociedade, como a neuropsicopedagogia pode contribuir. E aquele profissional que não tem essa clareza, que não identificou os benefícios da neuropsicopedagogia, que não entendeu o que é o que não é a neuropsicopedagogia, vai cair na procrastinação. Vai cair na procrastinação. Será que você hoje está procrastinando com a neuropsicopedagogia? Não está aí colocando a neuropsicopedagogia em ação, divulgando o seu trabalho, divulgando os benefícios da neuropsicopedagogia? Esse foi o primeiro critério que eu identifiquei da síndrome de Pamene. Mas olha, não parou por aí. Aí veio a autossabotagem. Sabe quando que a gente está se deixando cair na autossabotagem? Quando a gente não sabe, não tem ao certo o que é, o que não é neuropsicopedagogia. Para quem não sabe o que é a neuropsicopedagogia, qualquer coisa serve. Aí você vai lá, paga sua pós, dedica seu tempo para estudar, termina a sua pós para pegar o seu certificado e guardar na gaveta. Só para ter uma titulação, para contar pontos lá numa outra profissão, mas não agrega na transformação de vidas. Então, quando o profissional ele conclui a sua pós em neuropsicopedagogia e não agrega conhecimento, não traz transformação de vidas, não coleciona sorrisos da aprendizagem, ele está se autossabotando em relação a neuropsicopedagogia. Ele está se autossabotando. E aí, com a autossabotagem, junta ali, juntinho com a procrastinação, e a gente não começa, não tem coragem, não consegue começar, porque a gente tá em autossabotagem. Não tem bem ao certo. Faz a pós só por fazer, para ter um certificado, para ter uma especialização, para contar um ponto na carreira, ou para colocar na parede, ou deixar guardado na gaveta. Será que alguém aqui hoje está marcando esse critério da autossabotagem? Será que alguém aqui marcou a procrastinação, está marcando a autossabotagem? Mas não para por aí, gente, porque são 6 critérios da síndrome de Pamene. E o terceiro critério é esse,
medo de errar. Será que você não está indo para a prática, não está começando, não está se divulgando, não está transformando vidas, porque tem medo de errar? Porque desconhece os protocolos da neuropsicopedagogia? Ou então você acha que precisa saber tudo? Tudo sobre síndromes, tudo sobre transtorno, tudo sobre neurociências, tudo sobre XYZ. Acredita que o neuropsicopedagogo faz um diagnóstico, quando na verdade a gente não faz diagnóstico? E desconhece o objetivo da neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia, você tem um objetivo muito específico. A gente não dá diagnóstico, essa não é a nossa função. A nossa função enquanto neuropsicopedagogos é outra. É trabalhar, estimular, potencializar, desenvolver processo de aprendizagem. E por isso, a gente não precisa saber tudo. Ninguém precisa saber tudo. Ninguém precisa saber tudo. A gente só precisa saber onde procurar as informações. A gente só precisa ter rede de apoio, contatos, network, um mentor, um supervisor, um orientador, alguém que te ajude, colegas, para você saber as coisas, aprender por eles. Então, a gente não precisa saber tudo. Gente, nem o Google sabe tudo. Nem o Google, que é o Google, sabe tudo. Mas a gente precisa ter o conhecimento do protocolo da neuropsicopedagogia. E assim a gente vai deixar esse medo de errar. Porque os protocolos da neuropsicopedagogia, quando você sabe, é quando você conhece o que é a neuropsicopedagogia. Então, é importante a gente conhecer os protocolos da neuropsicopedagogia. Será que alguém aí está parando, não está atuando com neuropsicopedagogia porque está com medo de errar? Mais uma questão aqui, mais um sintoma dessa síndrome que eu chamei de Pamene, que é a exigência exacerbada. Será que você acredita que você não pode começar porque você não tem um consultório dos sonhos? Ou porque você não tem aqueles instrumentos caríssimos? Aqueles instrumentos muito caros, então você não pode atuar porque você não tem instrumento caro, porque você não tem consultório dos sonhos. Porque será que é isso que está fazendo com que você não atue? Exigência exacerbada? Eu tenho uma frase para você. Feito é muito melhor do que perfeito. Porque quando a gente for tentar fazer uma coisa perfeita, a gente nunca vai fazer. A gente vai ficar só na tentativa. Porque o perfeito, gente, não existe. Como diz, né? Eu tenho um mentor que fala assim: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mas é importante ter o plano, para a gente ter um planejamento, uma organização. Mas feito é muito melhor do que perfeito. Então não espere você ter o consultório dos sonhos. Não espere você ter toda aquela listinha de instrumentos que você deseja. Faça a diferença na vida das pessoas hoje. Se posicione como neuropsicopedagogo agora, porque a sociedade precisa. Nós vimos na aula de ontem como existe demanda e não tem profissional para atender essa demanda. Então, vamos lembrar que feito é melhor do que perfeito. Vamos começar com aquilo que a gente tem. A minha aluna Elaine, inclusive, falou isso. A gente pensa que não pode começar, mas a Karen fala, vamos com o que tem. E vamos com o que você tem. O que você tem hoje? Ai, gente, desculpa, mas vamos lá. Mais um sintoma da Pamene. E esse sintoma eu demorei para identificar. Eu demorei para perceber que eu estava em negação. Será que mais alguém aqui está em negação? A neuropsicopedagogia não é conhecida. Ninguém conhece, ninguém nunca viu. E aí você não se considera um neuropsicopedagogo? Você não se considera um profissional da neuropsicopedagogia? Será que você está em negação?
Será que você está aí e não está fazendo parte do movimento de construção da identidade do neuropsicopedagogo? Gente, eu vou falar de mim. Quando eu terminei, eu queria muito, muito fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria muito transformar vidas. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu peguei o meu certificado, me bateu uma insegurança, um medo tão grande que eu comecei a procrastinar e me auto-sabotar. E eu não percebia que eu estava em negação. Porque eu falava assim, não, mas quando alguém estiver atuando com neuropsicopedagogia, quando as pessoas souberem o que é neuropsicopedagogia, eu vou começar. Quando as pessoas souberem, né, o que é o neuropsicopedagogo, quando elas começarem a me procurar, eu vou começar. E esse talvez seja o maior erro de todos, a negação. Porque se a gente, profissional, quem é o especialista? Sou eu. Quem sabe o que é neuropsicopedagogia? Eu. Quem pode ensinar o que é neuropsicopedagogia? Eu. E se eu, que sou especialista, não falar, não fizer, não construir a identidade desse profissional, quem vai? Veio uma frase que ficou martelando na minha cabeça. A neuropsicopedagogia não tinha identidade profissional. A neuropsicopedagogia não tinha representatividade. A neuropsicopedagogia não tinha voz. Ninguém falava sobre. Se você digitasse há 2, 3 anos atrás no Google neuropsicopedagogia, caía só curso de pós-graduação, pós. Mas ninguém explicando, ninguém ensinando, ninguém mostrando a prática, ninguém trazendo os protocolos, ninguém falando, ninguém defendendo a neuropsicopedagogia. E eu achava que eu tinha que esperar alguém fazer isso. E aí aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Se não você, quem? Se não você, que é a especialista, quem é que vai falar? Se não você, que sabe o que é, quem é que vai falar? E foi por isso que a negação foi o mais difícil, porque eu não queria falar. Porque eu sempre fui, vocês não vão acreditar, gente, eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada. Eu sou tagarela, isso eu confesso, sempre fui tagarela, falante, mas eu sempre fui envergonhada. E eu não tinha coragem de falar para as pessoas sobre a neuropsicopedagogia. Mas quando eu entendi que a negação era um ponto de parada que estava me segurando, que estava entre mim e o meu sonho, entre mim e o meu desejo de colecionar sorrisos de aprendizagem, eu deixei a negação de lado e passei a ser a voz da neuropsicopedagogia. E eu fui a voz aqui na minha região e tal, até que, daí você já sabe, né? Aconteceu 2020. 2020 chegou! E aí eu vim e comecei a ser a voz da neuropsicopedagogia nas redes sociais. Posso confessar para vocês que foi com muito medo, com muita insegurança, com muita timidez, mas eu não me arrependo. E hoje eu tenho orgulho de dizer que nós construímos um movimento que está fazendo a construção da identidade do neuropsicopedagogo, que está consolidando essa profissão tão importante no nosso país, e eu tenho o privilégio de dizer que o meu método tem ajudado centenas de profissionais a colocarem a neuropsicopedagogia em prática. Então, será que você está aí na negação? Será que você, né, não se reconhece ainda como neuropsicopedagogo? Está com o seu certificado guardado, mas quando perguntam para você qual é a sua profissão, você ainda não consegue dizer neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga? Cuidado com a negação. Esse é um sintoma muito silencioso, que só você vai poder perceber se ele está presente aí na sua vida. E o último sintoma aqui dessa famigerada síndrome de Pamene é a insegurança. Atire a primeira pedra quem aqui não tem insegurança. Quem aqui saiu da sua pós com a maior segurança do mundo para atender de forma correta, com os protocolos certos na neuropsicopedagogia. Eu acredito que a insegurança é também um dos maiores obstáculos. É a insegurança de acreditar
que trabalhar com neuropsicopedagogia, trabalhar com aprendizagem, com desenvolvimento humano, não dá dinheiro, gente. Muita gente pensa que o neuropsicopedagogo que não dá dinheiro trabalhar com isso. Muita gente pensa que para ser neuropsicopedagogo tem que fazer por amor, tem que ter dom, tem que ter talento. Quando, na verdade, a neuropsicopedagogia, a gente faz por amor, sim, eu amo o que eu faço, mas a gente tem que ter técnica, protocolo, conhecimento científico, bases teóricas. Porque se você não tem bases teóricas, conhecimento científico, técnica e protocolos, você pode ter muito amor para dar, mas você não está fazendo neuropsicopedagogia. Então, isso é uma crença muito grande, que a neuropsicopedagogia não se paga, que tem que ser um serviço voluntário, que é um assistencialismo. Não, gente. A gente tem demanda, a gente pode ser muito bem remunerado nessa profissão, e eu tenho certeza que se juntar tudo isso com o amor que a neuropsicopedagogia, a gratidão que ela traz para a gente, é a melhor profissão para a gente seguir aí e atuar, né? Porque existe muita demanda, muitas pessoas necessitadas do nosso trabalho, e a gente, né, pode contribuir para a transformação de vidas. Bom, essa então é a síndrome de Pamene. Vocês viram ali que a gente consegue fazer a palavra Pamene com cada um desses sintomas, cada uma dessas palavrinhas perigosas que podem estar aí na sua vida, que pode estar aí te atrapalhando. Então, por que eu quis começar a nossa aula de hoje falando sobre a síndrome de Pamene? Porque talvez muita gente hoje aqui possa estar sofrendo de um desses sintomas ou mais. Eu marquei os 6, porque eu falei para vocês que fui eu que identifiquei todos eles, então eu marquei os 6. Mas você pode estar marcando 1, marcando 2, marcando 3. Por quê? E isso pode estar fazendo você não começar os seus atendimentos. E isso pode estar fazendo com que você não atue, não se torne referência na sua região. E eu quero dizer para você que a partir do momento que você identifica, a gente consegue se libertar disso. A gente consegue se livrar destes sintomas. Não se sinta sozinha. Não se sinta sozinha, não se sinta sozinho, porque eu também marquei o checkbox de todas as 6. Mas hoje, vocês acham que hoje a Pamela ainda não vem aqui tentar me derrubar? Todos os dias é uma autossuperação. Todos os dias eu tenho que vencer a procrastinação, a autossabotagem, o medo de errar, a exigência exacerbada, a negação, a insegurança. Todos os dias. Então, eu tenho certeza que se eu tenho conseguido vencer todos os dias, porque a gente consegue identificar, você também consegue. A gente só consegue lutar com aquilo que a gente vê, né? A gente só consegue superar um obstáculo que a gente consegue identificar. Então, por isso que eu trouxe para vocês essa listinha. Porque ela pode ser, algum desses sintomas pode estar sendo um ponto cego para você hoje. Algum desses sintomas pode estar te atrapalhando. E eu quero dizer que esse é o momento mesmo. A gente dá um grito aqui, ó, de Chopamene! Chopamene! Porque a Pamene não pode nos parar. Porque a neuropsicopedagogia, ela é muito importante. Atuar com neuropsicopedagogia é muito necessário. Então, a gente não pode deixar esses critérios da Pamene nos parar. Assim como eu estou aqui hoje, sem voz, gritando com vocês, né? Tô falando alto aqui pra caramba. Eu estou aqui, eu podia ter parado, eu podia ter falado assim, gente, a nossa aula de hoje vai ser cancelada, porque eu estou aqui afônica. Mas não, eu prefiro vir aqui, dar uma tossidinha, tomar uma água, porque a mensagem, o conteúdo dessa aula é transformador. O conteúdo dessa aula transforma vidas.
E eu vou te dizer, ele começou pela minha, transformou a minha. Ele vai transformar a sua e ele vai transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor a partir do momento que você comece a colocar a neuropsicopedagogia em prática, em ação.